Amém? Quantos vieram aqui se render ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus. Sair de casa nesse friozinho, né? A gente tem uma escolha. Todos os dias, né? Nós temos várias escolhas. Mas escolhemos a boa, a melhor parte. Recebemos o convite do Espírito Santo que diz: vinde a mim. Então nós viemos à presença do Pai. Amém? Então gostaria de convidar nesse momento, você pode se colocar de pé um pouquinho? Os amados irmãos que nos ouvem, já estamos na transmissão. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Sou a pastora Andréia Tavares e nessa manhã na Kingdom em Niterói, nós vamos estar então ministrando uma palavra de Deus ao nosso coração. Amém? Você pode levantar suas mãos ao Senhor e pedir agora a Deus, aquele que te viu lá no momento que você saiu da sua casa, que você estava se arrumando para chegar à igreja. Ele contemplou o teu coração. Ele sabe exatamente aquilo que você necessita. Mesmo que nenhuma palavra saia da tua boca, Ele conhece. Mas que nesse momento a tua boca, as tuas palavras, elas venham agora a se alinhar aos céus. Elas venham agora como uma conexão para que aquilo que seja ligado na terra seja ligado também no céu. E você possa declarar a Jesus que você veio aqui por causa dele. E você possa dizer a Jesus que você veio aqui porque você precisa dele. Porque você depende dele. Que você abra o seu coração para o Senhor, que você diga a Jesus que a tua palavra, Senhor, como nós cantamos aqui, ela venha estar escondida no nosso coração, Senhor, para que nós possamos vivê-la, para que nós possamos andar por ela, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos levantar as nossas mãos, Senhor, nessa manhã, Pai, nessa unidade de fé, Senhor. Porque a tua palavra, ela nos diz que aquilo que ligarmos na terra estará sendo ligado nos céus, Pai. Queremos ligar nessa manhã, Senhor, essa fé, Pai. Porque a tua palavra nos diz que aonde o Senhor está, ali há liberdade do teu Espírito, Senhor. Que o teu Espírito se manifeste aqui nessa manhã, Pai. Que o teu Espírito se manifeste para curar. Que o teu Espírito se manifeste para renovar. Que o teu Espírito se manifeste para transformar, Senhor, vidas nessa manhã, Pai. Que o teu Espírito tenha liberdade, Senhor, nessa manhã, Pai, para operar aquilo que o Senhor já tem proposto no seu coração, Pai. Nós cremos no poder da oração, nós cremos, Senhor, que nós servimos a um Deus de obras maiores, de obras completas, Senhor, um Deus que veio para estar, Senhor, operando em nossas vidas, Pai, e operando, Senhor, não há quem possa impedir, aleluia. Então te pedimos, Pai, humildemente, te pedimos com reverência, Senhor, diante de ti, Jesus. Opera, Senhor, na tua igreja, opera neste lugar, opera, Senhor, em cada vida, Senhor, porque a glória, ela é exclusivamente tua, Senhor. Assim, Senhor, nós te pedimos que a tua palavra, Senhor, que ela é viva, que ela é eficaz, Senhor, ela venha aos nossos corações, Senhor, inflamar os nossos corações nessa manhã, Senhor, nessa certeza de que o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o nosso Deus, Ele está operando neste lugar em nossas vidas. Aleluia! Glórias a Jesus. Assim oramos. Amém, amém e amém. Você pode dar um glória a Deus, igreja? Aleluia! Glórias a Jesus. Queria te pedir para que você abrisse em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Aleluia. Quem achou, dá um glória. Quem está procurando, diz misericórdia.
Mateus capítulo 4, nosso versículo é a parte B do 17, mas a gente vai ler o 16 também. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Você pode repetir comigo essa parte B? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aleluia. Pai, essa é a tua palavra. Nós te pedimos, tu que és o rei desse reino, esse reino, Senhor, que nos está proposto, Pai. Que o Senhor venha agora falar conosco, ministrar ao nosso coração, através do teu Santo Espírito, Senhor. Nós queremos, nós desejamos e precisamos ouvir a tua voz. Assim agradecemos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Podem sentar-se, queridos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos juntos, então. Hoje pela manhã, aqui na escola dominical, nós estávamos falando sobre o reino, né? E eu perguntei ao pastor se seria ele ou se seria eu para ministrar a palavra. Então, a gente faz essa dobradinha às vezes, né? E eu queria, então, que você pudesse entender juntamente conosco. Assim, pela manhã nós estivemos, né, nessa meditação e nós vamos passear um pouquinho pela palavra. Então, a primeira pergunta, como eu fiz aqui de manhã, o que passa na nossa cabeça quando a gente fala reino de Deus? Quando a gente pergunta, o que é o reino de Deus? Talvez você diga que o reino de Deus é estar na igreja. Talvez você diga que o reino de Deus é religião. Talvez você diga que o reino de Deus é estar no céu. Talvez você diga que o reino de Deus é a palavra. Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo do Senhor nosso Deus. Amém, queridos? E esse governo de Deus começa aonde? Aonde começa o governo de Deus? Será que o reino de Deus começou lá em Belém, quando Jesus, ele nasceu? Sim ou não? E Jesus? Não. O reino de Deus começa antes do homem, antes do Éden. Porque ainda quando nada tinha, quando a terra era sem forma e vazia, o reino de Deus já era governado por esse Deus. Aleluia! Então, queridos, a palavra do Senhor, ela nos diz que o reino de Deus é desse Deus que é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. O reino de Deus, ele começa lá desde o início. A gente não tem como mensurar, mas nós entendemos que em nós o reino de Deus começa quando nós reconhecemos o senhorio de Deus em nossas vidas. Você entende isso? Diga glória a Deus. Então, se nós temos um reino e nós temos um rei, nós podemos então dizer que nós somos servos desse reino. Quem é servo de Deus aqui dá um glória a Deus. Mas a palavra de Deus tem uma notícia para nós. Ela diz que nós não somos apenas servos. Nós somos filhos. Filhos do Deus vivo. E como que é isso, pastora? O que é ser um filho de Deus? A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus é a videira. E nós somos os ramos. E se como ramos fomos enxertados na videira, não somos os filhos originais, mas somos filhos por adoção. Aleluia! E como filhos, nós não somos mais cidadãos desse mundo.
Nós somos cidadãos dos céus. Você pode dar um glória a Deus? Nós estamos nesse mundo, mas estamos nesse mundo apenas como peregrinos. Por quê? Como peregrinos que somos e entendemos que Jesus ele está nos preparando por quê, pastora? Será que nós poderíamos entrar nos céus dessa maneira que nós somos? Sim ou não? Não. Porque nós habitamos num corpo pecador. Amém, queridos? Mas esse corpo um dia, ele será glorificado. Nós estamos vivendo o tempo da graça de Deus. Esse tempo da graça, onde temos liberdade de falar da palavra, onde temos liberdade de viver a palavra. E como que nós, cidadãos do reino, temos vivido esse tempo da graça? Como que nós, filhos de Deus, eleitos, chamados, mas hoje falamos, né? O fato de sermos eleitos e chamados não quer dizer uma vez salvo para sempre salvo. Entendemos que temos que permanecer no Senhor, viver em santidade ao Senhor, para que nós possamos então, verdadeiramente, como cidadãos do reino, um dia entrar no reino dos céus. Amém? E aí nós vimos aqui hoje na escola dominical, que lindo que foi a preparação, porque desde o Éden Deus já havia preparado tudo. Entendemos isso, igreja? Adão pecou, Eva pecou, e lá no Éden o diabo, nosso adversário, tentou fazer com que o plano ele fosse frustrado. Mas os planos de Deus nunca, jamais serão frustrados. Aleluia! Então, queridos, lá no Éden, Deus já tinha tudo preparado. E Deus já havia preparado aquilo que lá em João, capítulo 1, está descrito. O verbo que se faria carne para tabernacular entre nós. O verbo que tem nome é Jesus. O verbo que era, que é e sempre será, porque sempre existiu, porque ele era e sempre estará com Deus lá no início de tudo. Quando o Senhor estava ali formando a terra e ele disse, façamos. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, juntos, trabalhando, formando, construindo, preparando tudo para cada um de nós. Mas esse processo, queridos, desde que o mundo é mundo, não é fácil. A Bíblia, ela não vai esconder quem é o homem. A Bíblia, ela não vai passar por cima do pecado do homem. A Bíblia nos mostra o exemplo do que fazer e do que não fazer para nós herdarmos esse reino. Amém? A Bíblia está recheada de Gênesis a Apocalipse, de palavras que vêm nos exortar, que vêm nos edificar, que vêm nos confrontar e que vêm nos preparar para que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Porque somente sabendo quem Deus é, o que Deus espera de nós, é que nós vamos poder herdar de fato esse reino, queridos. Porque esse reino, ele já está estabelecido. Amém? Amém? Nós fazemos parte dele. Mas nós só vamos viver a plenitude desse reino, a consumação desse reino, quando nós chegarmos na cidade celestial. Oh, glória! Mas enquanto nós não estamos, ou por chamado, né? Quando Deus nos chamar e disser, ó, acabou aqui tua carreira. Agora você terminou a sua carreira, você guardou a sua fé. Ou porque as trombetas soarão nos céus e nós iremos encontrar o nosso rei na glória. A gente não sabe se vai ser pelo chamado ou se vai ser pelo arrebatamento.
Mas o fato é que nós estamos sendo preparados, amém? E nessa preparação aqui nessa terra, queridos, como filhos de Deus, nós temos que fazer aquilo que Jesus, Ele nos comissionou, Ele nos chamou para fazer. Porque qual é a característica do Filho de Deus? Qual seria? Eita Deus, com silêncio. A gente poderia elencar aqui várias características, né? Obediência, né? Obedecer, estar sempre pronto a servir, não é? Porque nós entendemos que Jesus, ele veio servir. Então, nós também servimos ao rei desse reino. E se nós... Quantos aqui já receberam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas? Digam glória a Deus. Aleluia! Se você recebeu de fato e de verdade a Jesus como Senhor da tua vida, então Ele governa a sua vida. Amém, igreja? O que quer dizer que Deus, Ele governa a sua vida? Quer dizer que quando Deus diz sim, você entende o sim. E quando Ele disser não para você? A gente cantou aqui, né? Se Deus fizer, e se Deus não fizer? Ele continua sendo Deus. Independente do que você pensa, independente do que você quer, porque a vontade dele é soberana. Aleluia! Então, se ele vai abrir a porta, ou se ele vai fechar a porta, se ele vai curar, ou se ele não vai curar, se ele vai fazer, ou se ele não vai fazer, mas ele está trabalhando em todo momento, glória a Deus, porque ele está nos preparando para que nós possamos, de fato, viver plenamente esse reino, quando ele diz, eu vou vos preparar morada. A nossa morada já está preparada. E ele disse que nós não estaríamos sozinhos, porque ele nos deixou o Consolador. E quem é o Consolador? O Espírito Santo, o Espírito da verdade. Aquele que está conosco todos os dias. Para que nós possamos dar ouvidos à sua voz. E obedecer. Cantamos aqui também. Parece que hoje o louvor foi todo preparado, né? Oh, glória. Escondemos a palavra no nosso coração. Porque é através da palavra que nós vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo está nos direcionando, está nos ensinando. O Espírito Santo é o nosso ensinador, é aquele mestre Senhor que está nos conduzindo nessa caminhada de peregrinação até o reino celestial. Então, queridos, como filhos, nós temos que estar atentos à voz do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo que nos ensina possa de fato nos conduzir a ser filhos, a andar como filhos, a proceder como filhos. A gente hoje de manhã perguntou, né? Quem tem passaporte aqui? Quem tem? Tem gente que ainda não tem. Vai que, né? Eu ganhei de presente. Vai que Jesus manda um presente aí, né? Então, queridos, mas eu tenho certeza que tem um passaporte que todo mundo tem. Quem tem o passaporte celestial aí, dá um glória a Deus. Aleluia! Esse passaporte já está carimbado, queridos, pelo Espírito Santo de Deus, pelo sangue de Jesus que foi ali vertido naquela cruz do Calvário. Mas até o nosso embarque, há uma preparação. Quando você vai embarcar, você não se prepara, né? Você prepara a sua mala, a sua bagagem. Só que nesse caso a gente não vai levar bagagem não, tá? Quando você passar pela triagem, a bagagem fica. Porque nada daqui entrará no reino de Deus. Nada! Então não adianta você perder tempo.
se ocupando, veja bem, se ocupando demasiadamente com aquilo que Deus fala que são as demais coisas. Ele diz o quê? Colocar em primeiro lugar. Ih, meu Deus, só a irmã Suzy que sabe. Colocar em primeiro lugar. Todo mundo sabe, né? Aí fica a pergunta, será que a gente coloca? Será que como filhos, será que entendendo que a soberania do nosso Deus, que Ele que governa a nossa vida, nós colocamos verdadeiramente o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas? Porque, queridos, há pessoas que estão dando a vida, entre aspas, no trabalho, se matando de trabalho. É bênção, amém, igreja? Porque o preguiçoso diz o que a palavra? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então, não é para que sejamos preguiçosos. Mas do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Trabalhar, ou então, quem gosta de viajar, gente? Hoje é bom, né? Vi as fotos da tia Suzy lá também, né? É muito bom, né, tia Suzy? Quando a gente viaja, quando o filho dá viagem, então, para a gente, leva a gente para passear, é melhor ainda, né? Quando vem como é que o pessoal fala? O retorno. Aí a benção é dobrada. Fica a dica, viu? Hashtag fica a dica. Mas brincadeiras à parte, igreja, viajar não é bom? Não é bom quando a gente vai a um lugar diferente? Quando a gente vê coisas diferentes, a gente sai daquele ambiente, né? Às vezes que a gente está ali no cotidiano, no dia a dia. É muito bom. Mas a gente não pode se deixar ocupar com coisas que venham nos distrair do reino. Porque mesmo se você viajar, ainda que você vá para outro país, ainda que você vá para uma outra cidade, um outro estado, não importa, você continua sendo cidadão do reino de Deus. Diga glória a Deus. Então, aonde você estiver, você é um cidadão do reino. Você está testemunhando quem você é. Deus pode te usar. Você, de repente, está imaginando que você vai viajar só para quê? Descansar. Mas você não sabe o que vai acontecer naquela viagem. Você não sabe o que Deus vai querer te mostrar naquela viagem. Pastora, o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer, meus amados, que o nosso tempo, como cidadãos do reino, é todo sobre o governo do Deus que rege a nossa vida, amém? E se Deus governa a nossa vida, aonde nós estivermos, o que estivermos fazendo, deve ser para a glória de Deus. Entendemos isso? Amém? Então, meus amados irmãos, a nossa vida aqui nessa terra é um processo, é um preparo para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. O Salmo 103, ele vai dizer, bendize, ó minha alma, e tudo, bendiga o seu santo nome. Em todo tempo, aonde estivermos, Marcele, na nossa casa, no nosso trabalho, passeando, viajando, não importa. Aonde nós estivermos, nós somos cidadãos do reino. E cidadãos do reino, eles estão então servindo ao rei. E aquele que serve ao rei, ele está trabalhando, ele está produzindo, ele está fazendo algo para o seu Senhor. E aquele que faz algo para o Senhor está dando frutos. Frutos que glorificam ao nome do Senhor Jesus. Nós falávamos aqui mais cedo. A fé sem obras, ela é morta. E de que nos adiantará, meus amados, se nós estivermos sentados nos bancos dessa igreja, sem movimentar,
sem manifestar a nossa fé em Cristo Jesus, a nossa fé estará dormente, morta. E como cidadãos do reino, Deus quer que a nossa vida, ela seja avivada. Aleluia! Ao meio dos anos, Senhor, aviva a tua obra, diz lá em Abacuque. Aviva a tua igreja, Senhor. Então, queridos, Deus quer que nós vivamos avivados pela presença do Espírito Santo, para que o nome dele seja glorificado, testemunhado através de nós. E como a gente sempre fala, começa lá na nossa casa, começa com os nossos. A maneira como nos comportamos, a maneira como nós falamos, a maneira como nós pensamos. O apóstolo Paulo vai dizer o quê? Transformai-vos. O nosso pensamento, ele tem que ser transformado. Se nós somos cidadãos desse reino, nós não podemos viver como o mundo vive. Amém, queridos? A nossa mente tem que ser transformada. Se nós pertencemos ao reino de Deus, então nós temos que falar como aqueles que vivem no reino. Nós temos que nos comportar como aqueles que fazem parte do reino. O Senhor não disse para nós, através da palavra, que nós somos o que na terra? O sal da terra. Se nós somos o sal da terra, o que nós precisamos fazer, Júlio? O que precisamos fazer, Dri? Fazer a diferença onde estamos. Nós não podemos imitar o mundo, nós não podemos nos comportar como o mundo se comporta, mas nós temos que fazer diferente. Mas nós estamos aqui nesse mundo, o que fazer? Obedecer a palavra de Deus em todo o tempo. Estarmos ligados, porque, queridos, nós vamos lembrar lá da parábola das 10 virgens. 5 eram nécias, loucas, desapercebidas, distraídas. E 5 eram o quê? Prudentes. Estavam ligadas. Estavam alinhadas. Mas todas elas eram o quê? Noiva. Está alcançando? Amém? Todas elas eram o quê, Marcele? Noiva. O que nós entendemos? Eram igreja. Então, estar na igreja não nos torna cidadão dos céus. Ser igreja nos torna cidadão dos céus. Você entende isso? Diga glória a Deus. Não adianta estar na igreja, não adianta a gente, hoje eu vou ouvir a palavra. Esses dias nós estávamos falando, queridos, sobre a irmã Tina, né? Nós pedimos aqui a igreja para estar orando pela nossa querida irmã Tina, que se acidentou em casa e teve que botar, né, vários parafusos na perna. E ela estava sedenta por estar na casa de Deus. Dá saudade, não dá? Não dá quando a gente tem algum problema e não pode estar na casa do Senhor? Porque é bom, é suave ao Senhor que os irmãos estejam o quê? Em comunhão. O congregar, queridos. A palavra de Deus vai nos falar sobre a necessidade de congregar, de estar. Não façam como alguns, diz o apóstolo Paulo, que deixam de congregar, que deixam de estar. Você vai ser a brasinha fora do braseiro, meu irmão. Então é necessário nós estarmos juntos, alinhando a nossa fé. E a gente tem oportunidade. Hoje nós falávamos aqui pela manhã mais cedo, como são aqueles irmãos missionários, ou aqueles que vivem em países como Coreia do Norte, como China, não podem viver, queridos, a liberdade do Evangelho. Mas como cidadãos do reino, eles têm alegria em padecer pelo amor de Jesus. Você pode entender isso? A gente falava aqui, né? Qualquer coisa, irmã Leia, a gente já está o quê?
Senhor, não estou suportando isso, Senhor. E se a gente tivesse que suportar as torturas por amor a Jesus? E se nós tivéssemos que suportar as coisas que nossos irmãozinhos, porque eles são nossos irmãos, amém? Estão suportando por amor ao Evangelho, por amor a Cristo Jesus. E aqui onde há tanta fartura da palavra, onde há tanta liberdade, onde a gente bate no peito e fala, eu sou reino, eu vivo do reino. E a gente por qualquer coisa, a gente está reclamando, a gente fala, vou sair da igreja, vou sair da presença, eu vou isso, eu vou aquilo. Que tipo de governo de Deus é esse que nós declaramos que temos? Padecer por amor ao Senhor, queridos. Porque as pessoas querem ser cidadãos do reino apenas para beneficiar-se do que o reino pode proporcionar, do que o rei pode proporcionar. Mas e quando vem aquelas coisas que são inerentes aos que fazem parte do reino? E que aí todo mundo, não estou preparado. Mas o Senhor nos prepara em todo o tempo. Esse processo que nós vivemos aqui nesse mundo chamado terra é o preparo. Deus está nos preparando. E Jesus, Ele deu o exemplo por nós e para nós. E quando você estiver cansado, Marcelo? E aí, Léo? Quando você estiver sobrecarregado, Jesus, Ele te diz, vinde a mim. Ele é o rei do reino, amém, queridos? Ele diz, vinde a mim, eu vou te aliviar. Mas esse alívio, querido, não quer dizer que Ele vai te dar tudo que você quer. Ele vai te dar tudo que você precisa. Porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele não diz todas, às vezes a gente muda um pouquinho a palavra, né? As demais, o que são as demais coisas? É tudo aquilo que Ele sabe que você precisa. Dá um glória a Deus, igreja. Porque Ele sabe o que você precisa. Ele sabe até onde a gente suporta. Mas a palavra de Deus nos diz que nenhum só fio da nossa cabeça cai sem que seja da permissão do Senhor. Aleluia. Ei, você que é cidadão do reino, o teu rei está cuidando de você. O teu rei está preparando você. Quando a gente vê na Bíblia que o Senhor, Ele vai nos preparar para coisas maiores. A maioria das pessoas está pensando em mansão, em carrão, em trabalho com salário milionário. Não, meus amados, o reino de Deus é o primeiro, aleluia. E reino de Deus se manifesta em cura, em renovação, em conversão, em transformação de vidas, aleluia. As demais coisas podem ser acrescentadas. E Deus tem preparado para os seus. Se Deus quiser fazer de você um milionário, Ele vai fazer. Se é promessa dEle na sua vida, receba para a glória de Deus. Mas não vai ser para você enricar e você passear de carrão, viajar e esquecer do rei do reino. Não. Vai ser para que você colabore para o crescimento do reino de Deus. Amém, igreja? Há pessoas que estão interessadas e há muitas igrejas inchadas de vidas que estão procurando só os benefícios que o passaporte do reino dá. Querem, né? Já viu quando alguém dá carteirada? Parece que nesse reino não vai adiantar você dar carteirada, não. Porque Jesus vai olhar para você e vai dizer, ah, vaso, eu vou te tratar mais um pouquinho. E Ele tem um jeito todo especial de tratar com esses vasos. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos vasos de honra, amém, queridos?
vasos preparados para que possamos estar carregando a excelência do poder de Deus. Aleluia! Nós carregamos um tesouro que é preciosíssimo. Glória a Deus. Mas esse tesouro, meus amados, ele está em vaso de barro. Não pense você que o teu vaso é de ouro, é de prata, é de barro. Porque o apóstolo Paulo vai dizer para que o vaso entenda, para que o vaso saiba que a excelência é do Senhor. Aleluia! O barro é frágil, não é não? Ele quebra à toa. E às vezes Jesus tem que quebrar, refazer, para que a gente entenda o propósito do reino. Então, meus amados, nós estamos aqui, Igreja de Cristo. O que temos feito para o reino? O que temos feito para a obra? Porque é muito fácil a gente chegar aqui, falar da palavra, a gente vai chegar nas nossas casas. Que bênção, recebemos a palavra, mas por que recebemos a palavra? Para aplicar a nossa vida, para aplicar ao nosso viver, para que como igreja nós sejamos relevantes nesse lugar, amém, povo de Deus? Então, queridos, assim como nós temos falado ali no bosque, e Deus tem se manifestado de uma forma extraordinária, é para que vidas sejam alcançadas, é para que vidas, elas possam ser cuidadas, abraçadas, consolidadas. E é só o pastor que faz isso? É a igreja. Quem é a igreja aqui, diga glória a Deus. Então você faz parte disso. Você faz parte desse reino. Você faz parte dessa grande obra. E nós temos que movimentar a nossa fé. Amém, queridos? Nós não podemos ficar parados. Tem muitas almas aqui. Eu sei e entendo também que tem muitas igrejas, né? Mas não importa, são todas parte do reino. Amém? E o reino trabalha junto. Se a igreja A, B ou C está fazendo, glória a Deus. Mas o que nós estamos fazendo? Nós vamos apresentar para o nosso rei. Um dia nós vamos estar diante dele. Então, meus amados, vamos trabalhar para Jesus. Vamos remir o nosso tempo para o nosso Senhor. Porque breve Ele vai estar nos chamando. A gente não sabe quando, a gente não sabe a hora. A gente brinca, eu e o pastor Marcos, a gente tem uma brincadeira, né? A gente fala, quem vai primeiro? Aí ele sempre brinca. Porque ele fica, você não dorme nem sem mim, filho, imagine se eu for primeiro. E é verdade, gente. Quando ele viaja, eu não consigo dormir. Eu fico tia Suzy até 3, 4 da manhã, viro para um lado, viro para o outro. E olha que meu amigo Floco fica lá comigo. E toda vez que ele viaja. Aí imagina quando ele fizer a viagem eterna. Eu falei, Jesus, chama logo, porque eu não vou aguentar ficar aqui sem ele, não. Aí a gente fica brincando. Eu falo, mas se eu for primeiro, tu vai ficar de boa aí, hein? Porque quando eu viajo, você dorme, que é uma bênção. E agora, João? Mas brincadeiras à parte, queridos, nós temos que nos movimentar, porque a gente não sabe a hora que a gente vem. Imagine se o Senhor Jesus olhar para nós e nos ver como aquela árvore que Ele foi buscar frutos nela e não as encontrou. Quem está entendendo, diga amém. Então, meus amados irmãos, vamos nos mover em Cristo, para Cristo e para o reino de Deus. Porque um dia o reino nos foi anunciado, aleluia! Esse reino que nós estamos vivendo nesse tempo maravilhoso chamado graça, mas esse tempo da graça vai ter fim. E será que o nosso passaporte realmente está carimbado para que a gente esteja embarcando nessa viagem eterna? Porque ela não tem volta.
uma viagem com bilhete só. Não tem retorno. Então, o nosso carimbo, ele precisa estar validado pelo sangue de Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, a palavra nessa manhã era essa que eu queria compartilhar contigo, ao seu coração. Você pode ficar de pé nesse momento? Amém? E aí, eu queria te perguntar, de tudo que você ouviu, que a palavra de Deus, ela traz ao nosso coração nessa manhã, o que o Espírito Santo, ele ministra ao seu coração? A palavra, ela nos diz para que tudo aquilo que nós venhamos a fazer, façamos como que ao Senhor. Não é só na igreja, é lá na nossa casa, nosso marido, a nossa esposa, com os nossos filhos. Até quando a gente tem que dar um não. Essa semana eu dei uns 3 não para o meu filho do meio. Ó, mãe, você pode... Não. Ó, mãe, você... Não. Ó, mãe, não. A gente ora e apresenta ao Senhor. E quando Deus fecha o nosso coração, às vezes a gente tem que dar nãos. Às vezes a gente também recebe nãos de Deus. Mas é preciso o quê? Estar discernindo a voz do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo hoje está ministrando ao seu, ao meu, ao nosso coração? Como temos nos conduzido como cidadãos do reino de Deus? Temos de fato, verdadeiramente entregue a nossa vida sobre a governança de Deus? Ou será que a gente está tentando tomar as rédeas? Não, Senhor, aqui eu deixo Deus agir, porque aqui eu estou precisando, aqui eu não tenho domínio. Mas aqui eu ainda consigo agir pelo meu braço forte. Aqui eu ainda consigo resolver. Você vai esperar Deus criar meios para que você entregue tudo nas mãos dele e esteja totalmente na dependência dele? Que nós possamos entender, meus amados, que nesse reino que nós escolhemos, ninguém te obrigou a fazer parte do reino de Deus, amém? Amém? Você, eu, nós escolhemos fazer parte desse reino. Então, se nós escolhemos, é porque entendemos que o governo é dele. E nós somos dependentes dele. Então, que os nossos ouvidos estejam atentos para sermos obedientes ao Senhor do reino. Amém? Coloca a mão no seu coração. Fale agora com Jesus. Se o Espírito Santo te conduzir a algo que você precisa falar com Ele, talvez algo que Ele tenha mandado você fazer e você não fez, seja por medo, seja por negligência mesmo, fale com Deus agora, peça perdão a Ele nessa manhã. Diga a Ele que você precisa, que você deseja, que você quer verdadeiramente como cidadão desse reino, servi-lo por amor ao nome dEle, servi-lo por gratidão a toda a obra consumadora que Ele fez pela sua vida, por você. Servi-lo porque você reconhece que Ele é o Deus soberano da tua vida, porque Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, por reconhecer que um dia Ele deu a vida para que você tivesse vida. Que você possa dizer isso para Ele agora, nesse momento. É você e Ele.
Eu não posso saber aquilo que Deus tem te comissionado a fazer. Eu não posso saber os dons que Ele tem colocado nas suas mãos para que você use, para que o nome dEle seja glorificado. Mas Ele, nessa manhã, Ele quer que você use os dons, os talentos que Ele te deu em prol do reino, em prol do nome dEle, para que Ele seja glorificado. Então que você diga: Senhor, me ensina, me conduz, Senhor, nesse processo, Senhor, que se chama vida. Para que eu possa aprender, Senhor, a verdadeiramente, Senhor, estar atento aos teus propósitos, Pai. Porque nada na nossa vida é sem propósito. E que os propósitos de Deus se cumpram, se realizem, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então diga isso para Ele agora. Diga que você deseja ser ousado na presença dEle, um instrumento dEle, para que vidas sejam curadas, vidas sejam alcançadas, vidas sejam transformadas por esse evangelho de proclamação do Filho de Deus, aleluia. Pai, nós estamos aqui em unidade nessa manhã, Pai. E como filhos do Deus vivo, nós queremos, Senhor, nós desejamos ver a manifestação do Teu Espírito, Senhor, em nós e através da nossa vida, Pai. Nós queremos nos movimentar, Senhor, na fé, Senhor. Nós queremos nos mover, Senhor, pelo Teu Espírito. Nós queremos fazer as obras, Senhor, que Tua palavra diz que faríamos. E ainda maiores, Senhor, para que o Teu nome seja conhecido, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, para que vidas sejam alcançadas, Senhor, para a Tua glória. Não queremos ficar parados, Pai, não queremos ficar estagnados, Senhor, mas como partes desse reino, nós queremos nos movimentar, Senhor, em Ti e para Ti, Senhor. Tira as barreiras, Senhor. Quebra, Senhor, as barreiras, Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo que é impedimento, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Seja, Senhor, do diabo, nosso adversário, seja da nossa própria carne, Senhor, que as barreiras caiam por terra pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. É pelo nome de Jesus, é pelo nome de Jesus, Senhor, aleluia. Que haja cura, Pai. Que aqueles que chegaram hoje aqui nessa manhã com dores, Senhor, que eles sejam, Senhor, agora tocados pelo Teu Espírito, Senhor. Que haja virtude dos céus, Pai. Oh Deus, nós cremos no poder da oração, Senhor. Que haja, Senhor, o toque do Teu Espírito nessa manhã para curar. Que haja o toque do Teu Espírito nessa manhã, Senhor, para renovar, para aquecer os corações, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos por esse nome, porque somente nesse nome há poder, Pai. Que grilhões sejam quebrados, despedaçados, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que famílias sejam alcançadas. Pais que estão orando pelos seus filhos. Que filhos sejam alcançados, Senhor. Que filhos sejam tocados, Senhor. Que filhos sejam visitados, Senhor, pela Tua presença nessa manhã, Senhor. Lá onde eles estiverem, Espírito do Senhor, movimenta, Senhor, a Tua presença. Espírito do Senhor, toca agora, Senhor. Visita agora, Jesus. Quebra, Senhor, os grilhões do inferno sobre a vida dos nossos filhos e filhas, Senhor, que estão, Senhor, sem a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nós apresentamos, Pai, as nossas vidas, as nossas famílias. Nós apresentamos, Senhor, o trabalho, Senhor, que nós temos, Pai. Nós apresentamos o fruto do trabalho das nossas mãos, Senhor. Que haja prosperidade, Senhor. Que haja, Senhor, prosperidade. Mas que não nos esqueçamos na prosperidade
de quem é o provedor, de quem é o sustentador, aleluia. E sejamos fiéis, Pai, fiéis a Ti, com tudo que temos, Pai, e tudo que somos. Nós colocamos, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos, Pai. Ela já está em Tuas mãos, Senhor. Mas nós apresentamos a nossa vida nessa manhã, Pai. A nossa casa. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos cumprir os Teus propósitos, fazer a Tua vontade, Senhor. Assim na terra como nos céus, Senhor, como diz a Tua palavra, Pai. Que possamos fazer e cumprir a Tua vontade. É o que pedimos nessa manhã, agradecidos, em nome de Jesus. E você que crê, diga mais uma vez, amém, amém, graças a Deus. Você pode aplaudir o nome de Jesus, amém. Somente a Ele, somente a Ele, somente a Ele, a honra, a glória, o louvor e a adoração, aleluia, aleluia. Glórias ao nome de Jesus, amém, queridos? Então que você creia, que você tome posse. Eu gosto muito, não sei quem tem ouvido os devocionais, né? O café espiritual. Aproveitando que a gente está aqui com testemunhas, Pastor Marco, estamos te esperando para o devocional do café espiritual. Eu chamo ele para gravar, ele fica assim, não, grava você, depois eu gravo. E como é a bênção, né? Ele consegue remir o tempo, gente. Ele consegue fazer em poucos minutos, eu não. Quando eu vejo, já está mais de 10. Mas ele, né? Quanto tempo fazendo café espiritual com o pastor Haroldo? Então, todos os dias nós temos os devocionais e nós sempre estamos, né, convidando para que, não é por número, é para que a palavra de Deus alcance vidas. Para que a palavra de Deus alcance pessoas, amém? Então, você que quer nos acompanhar toda manhã nos devocionais, manhã, tarde ou noite, né, como a gente sempre fala, mas a gente está tentando acompanhar o programa, né, da irmã Michele de leitura da Bíblia em um ano. Então, às vezes, a gente tem que reunir 3, 4 salmos, que a gente já está em salmos, mas dá tempo de você pegar, viu? Se você ainda não leu a Bíblia toda e há um desejo no seu coração, coloca lá que a irmã Michele, a obreira lá da Kingdom de Maricá, ela adiciona lá o teu nome, né? A gente fica lá um incentivando o outro, para não, vamos embora. Então, pastora, mas eu não peguei. Começa em salmos, começa lá onde a gente está. E depois a gente vai com você até você completar essa jornada. Mas faça parte. Então a gente tenta, né, acompanhar. Às vezes Deus, né, ministra no nosso coração para a gente fazer um pouquinho diferente. Mas a gente procura sempre estar ligadinho para levar a palavra de Deus. Amém? A muitos corações. Então, meus irmãos, vamos já começar julho agora. Nós vamos ter um encontro de inverno lá no Bosque Fundo. Então, vocês que quiserem estar conosco. Agosto, nós temos o aniversário da igreja lá, nosso 3º ano. E da Kingdom, né? Lá acho que já vai fazer 30, se não me falha a memória. E setembro, nós temos aniversário da igreja aqui. Amém, povo de Deus? Então, vamos estar nos organizando, vamos estar trabalhando. Você pode servir ao Senhor na recepção, você pode servir ao Senhor, né, no evangelismo que a gente vai fazer. Amém, igreja? E esse amém do evangelismo foi mais fraquinho, hein? Mas vamos impulsionar isso aí. Então, tem muita coisa para a gente fazer, tem muita obra para a gente realizar. Nós estamos ajudando 2 crianças lá, que é o Davi e o Gael, que eles têm respectivamente 10 e 4 anos. Então, se por um acaso você tiver roupa, né, em bom estado, né, gente, que a gente não dá para o outro aquilo que a gente não quer receber. Amém? Então, se você tiver ou conhecer alguém que tenha, né, filhos nessa idade que esteja doando roupas, a mamãe dele está internada, está em estado grave, né? Mas fica também, para quem quiser ajudar na internet, né? O pastor está dizendo que a gente ainda está na transmissão.
fica a dica também, quem quiser ajudar, só nos procurar, né, para que a gente possa dar os meios para que possa fazer isso. Então, roupas, já me disseram que as crianças não são chegadas a leite, então não adianta comprar leite, né? Mas aquilo que puder ser enviado é bem-vindo, porque eles estão com a avó. A avó, ela é da nossa igreja, nós estamos ajudando também. É a Carmen, os mais antigos vão lembrar da irmã Carmen, amém? Então, fica aqui para que você possa ajudar da maneira como Deus tocar o seu coração, amém? Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, por esse dia, por esse iniciar de semana, por esse tempo de adoração, Pai, de culto ao Senhor. E que possamos lembrar, Senhor, da terça-feira, que é um manancial, é um tempo de Deus durante a semana, para que possamos esperar até o próximo domingo, Pai. Então que possamos estar juntos aqui nas terças-feiras, aplicando o nosso coração à palavra, recebendo a Tua palavra, adorando o Teu santo nome, Senhor. Queremos ser gratos ao Senhor, porque até aqui nos tem ajudado, Senhor. Obrigado, Pai. Continua conosco e em nós. É o que te pedimos nesse nome precioso e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. E agora, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus sejam com todos vós, irmãos amados, não apenas agora, mas para todo sempre. Amém, Jesus, e graças a Deus, amém? Não saia antes de cumprimentar o seu irmão, de dar um abraço, de dizer a paz de Cristo seja contigo, até terça-feira ou até domingo, para a glória de Deus. E você, querido irmão e amigo, que Deus te abençoe. Terça-feira estamos de volta, mas hoje ainda estaremos lá às 18h30, a partir das 19h na transmissão na Kingdom Church Maricá. Que Deus abençoe sua vida. Até o nosso próximo encontro. Shalom Adonai.